Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marco. Nós vamos então iniciar as nossas atividades referente a 2021. Aqui nesse vídeo eu vou corrigir as atividades do sexto ano, da primeira semana, tá? Do PET 1. As atividades estão nas páginas 14, 15, 16 e 17. Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar com os números racionais, em especial na forma decimal. Tá? Os números que têm a presença da vírgula, nós vamos comparar esses números, saber posicioná-los numa reta numérica, tá ok? Saber fazer uma leitura deles. Então, sobre as atividades, olha só. Primeira atividade, vamos lá. A Aninha tem R$ 6,35 em dinheiro, que foi juntando ao longo de uma semana. Sua mãe te dava uma nota ali, seu pai outra moeda aqui, até que conseguiu esta quantia. Observe as figuras das notas e moedas abaixo, responda o que se pede abaixo. Então, aqui nós temos as imagens das notas e moedas, né? Então, olha só. Primeira pergunta, letra A. Qual é o valor inteiro que ela tem? Ela tem R$ 6,35. Qual que é o valor inteiro que ela tem? O valor inteiro é antes da vírgula, certo? À esquerda da vírgula. Então, ela tem R$ 6. Qual é o valor decimal que ela tem? A parte dos centavos, é à direita da vírgula. Então, ela tem 35 centavos. É o valor decimal do que ela tem. Letra B. Utilizando somente as notas e moedas acima, circule uma maneira de obter o valor que ela tem. Então, é uma maneira, entendeu? Eu peguei aqui, por exemplo, essa situação aqui, ó. Se eu pegar, circular, né? Eu não circulei não, mas estou fazendo essa anotação aqui. Então, se eu circular, pegar três notas de R$ 2, eu formo R$ 6. Uma moeda de 10 centavos e mais uma moeda de 25 centavos, eu formo o que a Aninha tem, que é R$ 6,35. É uma alternativa. Letra C. Existem outras formas diferentes de se obter a quantia de Aninha? Existe sim. Descreva pelo menos mais duas. Então, aqui eu dei mais, né? Vou anotar mais duas situações para vocês. Uma delas está aqui, ó. Eu posso pegar uma nota de R$ 5, com uma moeda de R$ 1, formam R$ 6. Três moedas de 10 centavos, mais 30 centavos. E uma moeda de 5 centavos, eu vou ter um total de R$ 6,35. Uma outra opção, né, uma outra alternativa é eu pegar duas notas de R$ 2, forma R$ 4, mais uma moeda de R$ 1, vou para R$ 5. Duas moedas de 50 centavos, forma mais R$ 1, vou para R$ 6. Uma moeda de 25 centavos e duas moedas de 5 centavos. Então, aí eu passo a ter também o valor que a Aninha tem, que é R$ 6,35. Como lemos este número, não na forma de dinheiro, mas na forma de número decimal. Na forma de dinheiro já foi lido, né? R$ 6,35. Mas na forma de um número decimal, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 6 inteiros e 35 centésimos. Ok? Na segunda questão, observe os números no quadro a seguir. Então, aqui nós temos diversos números decimais, né? O número decimal é um número que tem a presença da vírgula, tá? Nós temos, então, a parte inteira que é antes da vírgula, à esquerda da vírgula, a parte decimal, que são os números que estão à direita da vírgula, né? Depois da vírgula. E aí, ele pede o seguinte, ó, agora posicione estes números na coluna, na primeira coluna, e depois posicione cada um dos seus algarismos corretamente no quadro posicional. Então, aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou posicionar os números, né, na primeira coluna. Observe que eu já posicionei os números em ordem decrescente, peguei o maior e fui para o menor. Um detalhe legal também observar aqui, ó, interessante, eu já coloquei vírgula embaixo de vírgula. Isso facilita para a gente fazer uma comparação entre os números decimais, tá bom? Então, eles estão aqui, todos os números da tabela. Então, o primeiro número aqui, eu vou posicionar ele de acordo com cada valor seu na tabela. Ó. Então, 987 inteiros e 27 milésimos. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 9 centenas, o 8 é 80, né? São 8 dezenas, ou 7 unidades. Primeira casa depois da vírgula é chamada de décimos, segunda casa é o centésimo, terceira casa é o milésimo. Então, o número 299,3. Então, aqui nós temos 299 inteiros, o 2 na centena, esse 9 vale 90 na dezena, esse 9 é unidade, e uma casa decimal apenas, então nós temos 3 décimos. O 47,40, aqui, ó, 47, então esse 4 vale 40, ele está na casa de dezena.
posicionada na dezena. O 7, unidade. Aí nós temos o 4 décimos, né? E 0 centésimos. Aqui em cima nós poderíamos também aqui acrescentar com zeros, acrescentar zeros para preencher. Não é necessário, tá bom? 36, observe que o 36 é um número inteiro, é um número natural, ele não tem a presença de casas decimais. Ou até tem, se você quiser colocar vírgula e adicionar zeros, né, à direita dele, mas isso não vai interferir no valor dele. Então, ele é um número inteiro, então ele só tem a parte inteira, não tem a parte decimal. Tá? 3,16, nós temos 3 inteiros, então são 3 unidades, e um décimo e 6 centésimos, 3,16. O número 0,58, olha só, ele não tem parte inteira, tá? É zero. Então, eu vou colocar 0 na unidade, o 5 na primeira casa decimal, que é chamada de décimos, e o 8 na segunda casa decimal, que é centésimos. Então, 0,58. Tá? Continuando essa questão, aqui ele pede o seguinte: após preencher o quadro, responda. Letra A. Qual número tem a maior parte inteira? Lembra que eu falei que eu posicionei na tabela os números em ordem decrescente? Então, do maior para o menor? Então, acaba já está, né, facilitou para a gente poder responder essa atividade aqui. Qual número tem a maior parte inteira? Ela é o número 987,027. Certo? Qual tem a menor parte inteira? É o 0,58. Ele não tem parte inteira, é o zero. Tá? Letra B. Qual é o número que tem a maior parte decimal? A maior parte decimal, olha só que situação, é o 0,58. Para você fazer uma comparação, entender qual que é o número que tem a maior parte decimal, você volta na tabela e observa o primeiro número depois da vírgula, que é a casa dos décimos. Ali você vai ver o maior, né, número. Tá? Você terá o 5, terá, né, outros números, o 0, e a partir desse momento você consegue fazer uma comparação. Até porque eu poderia completar com 0, lembra? Então, se eu colocar um 0 depois desse 8, ficaria 0,580. Então, para a parte decimal, se você comparar com os outros números, eu teria a maior parte decimal no 0,58. E qual tem a menor parte decimal? É o número 36. Por quê? Porque o 36, lembra que não tem casa decimal? Ele é um número natural, um número inteiro. Você poderia colocar vírgula 000. Então, ele seria composto apenas de zero. Então, ele tem a menor parte decimal. Letra C. Quais destes números possuem algum valor na casa dos milésimos? Apenas o número 987,27. Esse número aí, ele possui, é o único que apresenta o 7 na casa dos milésimos. Os outros, tá, não estão preenchidos. Seria o 0, mas não tem casa, não precisa de ser colocado. Então, o único que apresenta casa nos milésimos é o 7, 987,027. Letra D. Quais desses números possuem algum valor na casa dos centésimos? Então, aqui são 3 números que têm valor na casa dos centésimos. O 987,027, 3,16 e 0,58. A casa do centésimo é a segunda casa à direita da vírgula. Então, aqui, se você observar aqui, nós temos o 0, o 2 é o 2, centésimo. O 1 aqui, o 6, o 6 é o centésimo. E o 8 também corresponde ao centésimo. Então, nós temos esses 3 números aí. Atividade número 3, ordene os números abaixo na ordem crescente e depois os posicione corretamente na reta numérica. Então, observem aqui que para colocar em ordem crescente, é do menor para o maior, eu vou posicionar eles observando as casas, a parte inteira. Então, vou pegar os menores possíveis. Eu tenho 0,88, começa com 0, não tem parte inteira, 0,88, 0,2, 0,6. Colocando em ordem, tá? Já vou posicionar reto aqui, mas vou comentar com vocês aqui, é o 0,2, depois da vírgula nós temos o 2 como décimo, nós temos o 6 e aqui o 88 aqui, Então, na ordem 0,2, 0,6, 0,88. Aí temos aqui também o 0,95 aqui, tinha esquecido dele aqui, depois da vírgula, a primeira casa decimal, que é o décimo, é o 9. Então, está em ordem crescente. Aí, começando com um inteiro, nós temos 1,6, 1,55,
E aí o 1,55 ele é menor, então ele vem antes do 1,6 aqui, ó. Nós temos o 5 no décimo e aqui o 6. Eu poderia completar com 0 depois de 6, ficaria 60. Então eu teria que comparar o 1,55 e o 0,60. O 0,60 é maior, então ele está à direita. Começando com 2 na parte inteira, nós temos aqui o 2,2, 2,5. Então 2,2 é menor que 2,5. Com 3 na parte inteira, nós temos aqui o 3,2, 3,99, 3,2, né, menor que 3,99. Começando com 4 inteiros, nós temos aqui, ó, 4,3, 4,1. 4,1 é menor que 4,3. Então, aqui eu tenho os números colocados em ordem crescente. E agora eu tenho que colocar esses números representados na reta. Observe que eu tenho uma reta, né, representa uma régua, né, uma reta numérica, e aqui nós temos o 0, aí já pula para o 1, para o 2, para o 3, são os números inteiros. Então, aqui entre esses números inteiros, nós temos os números decimais, os números compostos de vírgula, né? Então, aqui eu tenho que observar o seguinte, é importante aqui, você acompanhar esses tracinhos aqui, ó. Observe que nós temos do 0 ao 1, ó, quantos espaços? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se você observar, então, cada espaço está indo de 0,2 em 0,2, ó. Primeiro aqui, ó, 0, se você for olhar aqui, ó, 0. Aí aqui 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0. Então, e manteve essa mesma ideia para frente. Então, aqui, cada tracinho desse está aumentando 0,2. Então, o primeiro número que eu vou posicionar, 0,2, está justamente aqui, ó, nesse primeiro tracinho. 0,6, justamente aqui nesse terceiro tracinho, aqui, ó. 0,2, 0,4, 0,6. O 0,88 está aqui nesse tracinho, aqui é o 0,8. Não, Marco, não está aqui não. O 0,88 é um pouquinho depois desse tracinho. Esse tracinho é o 0,8. Então, está um pouquinho à direita dele aí, ó. Tá? E o 0,95? Tá? Um pouquinho antes de um inteiro. Então, aqui, ó, para representar aqui, ó, à esquerda do número 1, mas bem próximo dele aí. O 1,55, olha lá, ó, e agora, hein? Aí nós temos o seguinte, olha só onde que ele vai ficar, ó. Aqui nós temos, então, ó, o 1, o 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e 2 inteiros. 1,55 está no meio de 1,4 e 1,6. Um pouquinho depois da metade, que aqui nós teríamos 1,5. Tá? 1,6, aí, ó, bem exato, né, em cima desse tracinho aqui, tá? E aí nós temos agora que posicionar 2,2, que também está bem posicionado nesse tracinho, ó, 2, 2,2, 2,4, 2,6, e eu tenho que posicionar 2,5. 2,5 é exatamente no meio de 2,4 e 2,6. Aí nós temos que posicionar agora 3,2. Então, aqui, ó, depois do 3 aqui, ó, nós temos 3,2, 3,4, mesma ideia, 3,6, 3,8, 4 inteiros. Então, 3,2 é exatamente aqui. Tá? E o 3,99, ó, quase muito próximo do 4. Então, dá um risquinho, posicione ele bem próximo do 4 aí. E o 4,1? Tá? O 4,1 ele vai ter que ficar aqui, que olha, bem no meio desse tracinho aqui, entre o 4 e aqui, ó. Que aqui é 4 e aqui é 4,2. O 4,1 separa no meio. É igual ao 4,3 aqui agora. O 4,3 eu vou ter que colocar ele entre 4,2 e 4,4. Então ele vai ficar exatamente no meio desses dois tracinhos aqui. Ok? Então é isso. A primeira semana envolveu essa atividade de comparações, saber posicionar numa reta numérica um número decimal. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação.